Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou estagiária aqui do NHR, acadêmica do curso de História da Universidade de Passo Fundo. Eu não tinha participado das lives ainda, mas acredito que hoje vai ser uma live bem interessante. A nossa convidada de hoje é a Prof. Gisele Zanotto. Enquanto ela não chega, eu vou falar um pouquinho do museu, então. O Museu Histórico Regional pertence à Prefeitura Municipal de Passo Fundo, está vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF. Infelizmente agora, por conta da pandemia, a gente não está podendo abrir, a gente não está recebendo visita. Por isso que a gente está fazendo essas lives, para a gente tentar não perder o contato com vocês, para nós é muito importante. Quem acompanha as redes sociais do museu vê que a gente vai fazendo algumas publicações diferentes, as lives, a equipe preparou assuntos bem interessantes, com convidados bem especiais. Vamos esperar a Prof. Gisele apareceu aqui, para nós aceitar. Oi, Pro. Olá, Giovana. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. E vocês? Tudo bem também. Eu me apresentei aqui quando eu iniciei a live, se a senhora quiser se apresentar também. Eu me apresento, mas deixa eu só fazer um pequeno ajuste de câmera aqui, que é a primeira vez que eu faço com o celular. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a professora Gisele Zanotto, trabalho na UPF nos cursos de graduação em História e pós-graduação em História, e eventualmente eu tenho a sorte de trabalhar no curso de Artes quando é ofertada a disciplina Políticas Culturais para o bacharelado, né? Então tem uma transversalidade interessante aí que também vai tocar na questão de hoje do patrimônio imaterial. Pro, eu queria, antes da gente começar, te agradecer muito por ter aceitado, te agradecer em nome do museu, de toda a equipe. É muito importante a senhora se disponibilizar para vir aqui e passar um pouquinho do seu conhecimento para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, Juliana, e em agradecendo você e a toda a equipe, e parabenizo o museu, aliás, os museus, né, as equipes dos museus, por estar fazendo esta atividade que, além de dar uma vida nesses tempos de pandemia, dá uma vida cultural para a cidade que sempre é necessária. Então, parabéns a todos pela proposta. Espero não decepcionar. Não tenho certeza que não vai. Tá, para a gente começar então, Pro, eu queria que tu explicasse para nós o que é um patrimônio imaterial. Bom, antes de chegar no imaterial, eu vou fazer uma breve explanação sobre o próprio conceito, tá? Quando a gente pensa em patrimônio, ele tem vários sentidos. Para a maioria, para o senso comum, a ideia de patrimônio tem a ver com os bens pessoais que a pessoa tem, uma casa, um carro, alguns objetos e tudo mais. Essa noção de senso comum, ela não está errada de nenhuma forma, e ela traz a noção de que qualquer patrimônio é uma herança que vem de antes ou que você adquire, de certa forma, e que ficaria para depois. É um pouco dessa noção que a gente passa também para entender patrimônio como um bem cultural. Só que, deixando de lado um pouco essa perspectiva mais individual, um patrimônio, no sentido cultural, ele sempre vai se referir a um pequeno grupo ou a grandes e médios grupos, né? Não é exclusivo de uma família, de uma pessoa que se trata. Então, dessa noção ampla de patrimônio cultural como um bem coletivo, é que a gente vai ter ao longo. Desde o século XVIII a gente tem discussões sobre patrimônio, né? Mas ao longo desses séculos, a discussão também sobre o que é e as suas facetas, que nos últimos anos, sobretudo século XX, segunda metade, tem fracionado bastante essa questão
e tipologizado, vamos dizer assim, ou criado tipos, e entre eles está patrimônio material, que é geralmente o mais lembrado, né? Patrimônio coletivo material, e o imaterial, que seria um bem que está muito mais vinculado a ideias, sentimentos, a práticas, a imaginários, que seria algo não palpável, não pegável, mas que geralmente também tem a ver, tem relação direta com algum lugar, com alguma edificação, com algum objeto que é material. Então, a noção de patrimônio imaterial, que seria o não tangível, ele não pode ser desconectado dessa lógica maior, que é a perspectiva de tentar tipologizar, mas nenhum patrimônio é somente alguma coisa e não outra junto, né? Vamos pegar o próprio exemplo aí do prédio dos museus. Ele é uma referência cultural, política, social para a comunidade, porque ele já abrigou vários e vários institutos, órgãos públicos e hoje culturais. Para muitas pessoas, eu não sou de Passo Fundo, isso ainda a gente vê, para muitas pessoas continua sendo a referência à intendência, sendo que há muito, muito tempo não é mais o prédio dito da intendência, e sim de outras atividades. Essa referência, que não deixa de ser muito importante para o imaginário, como referência mesmo de localização, de pensar aquele espaço, é um elemento cultural que está agregado ao bem material. Então, é um bem tombado hoje em Passo Fundo, mas esse material não deixa de ser constitutivo dessa importância. É, que nem tu falou ali do museu ser lembrado como a intendência ainda. Seguida a gente vê que as pessoas lembram, passam lá na frente e ainda falam, estou na frente da antiga prefeitura. Às vezes nem lembram dessa parte, tem museu, né? Exato, porque o que fica é o vínculo mais pessoal de cada um com aquela edificação. Para alguns pode ser o local do ponto de ônibus, para outros pode ser, por exemplo, para a comunidade do samba, já que nos últimos anos os museus têm feito um trabalho bem interessante no dia do samba, pode ser o local onde se ouviu música de samba, de festa de samba. Então, cada um significa a partir do que lhe é mais importante ou mais apelativo, digamos assim. E aí está a dificuldade, porque não existe um sentido único e todos são válidos. Mas, ao mesmo tempo, para mim, aí está a riqueza, né? É a significação de cada grupo, de cada pessoa que faz o sentido daquele local. Com certeza. E um patrimônio imaterial, tipo, a gente poderia lembrar, por exemplo, da lenda da Mãe Preta, que marcou também bastante, a gente poderia pensar nesse sentido? Com certeza. A lenda da Mãe Preta é uma das histórias que me parece mais difusas pela cidade, nas suas várias versões, né? Algumas mais cristãs, outras menos, algumas mais voltadas à comunidade negra, outras à indígena, outras às duas, ou até como ponto de referência, né? O hospital perto da Mãe Preta, da Praça da Mãe Preta, tratando-se do iote. Essa é uma história bastante interessante, que tem todas essas singularidades, né, das suas versões, da sua historicidade, e que também não está fixada num local, embora tenha um local que lhe seja mais evidente, que é a Praça da Mãe Preta. Confundida, por sua vez, com a Praça da Mãe, que está na Avenida Brasil, né? Então, às vezes, também tem esta confusão que não temos, pensando em patrimônio, em bem e imaginário coletivo, não dá para chamar de um erro, mas é como as memórias funcionam, né? A Praça da Mãe é muito próximo da Praça da Mãe Preta, e a história da Mãe Preta, ela é bastante apelativa aqui para a comunidade local e mesmo regional. Então, é um belo exemplo que você puxou, Giovana, e é um exemplo que me parece que tem uma difusão bastante interessante nas famílias, além das escolas, né? Porque sempre tem a menção a essa história quando a gente conversa com os moradores da cidade.
É verdade. Esses dias eu pesquisei bastante sobre a lenda da Mãe Preta, que eu queria fazer uma curiosidade até para botar aqui no museu. E eu vi que tem bastante história, às vezes cada um conta uma versão diferente dessa, dessa lenda. Mas é bem bonita, é uma lenda bem bonita, é bem interessante, e a gente vê que marcou bastante o assunto, né? Exatamente. Bom, Pro, agora eu queria que você explicasse um pouco para nós como foi feito o mapeamento dos bens imateriais do fundo. Quais foram os critérios, quem foram os envolvidos? Tá. Como é bastante coisa, eu vou me dar o direito de pegar uns papéis para me ajudar, porque memória de velho é uma coisa complicada. Para quem não conhece, né, o mapeamento ele foi materializado, digamos assim, nesse livretinho. E esse livretinho está disponível no site do projeto Passo Fundo, caso alguém queira adquirir o impresso, mas também tem lá os verbetes para consulta online. Então, a ideia de fazer um mapeamento, vou historiar um pouco, Juliana, porque me parece que é interessante trazer essa trajetória até pelo desenrolar da conversa depois. A ideia de fazer esse mapeamento dos bens imateriais é resultado de um intenso movimento que eu vivi desde que eu cheguei na UPF em 2009, né? Um pouco depois, a gente começou a trabalhar na graduação e pós-graduação com questões vinculadas à identidade e à memória local e regional, e saltou aos olhos, muito por iniciativa da professora Ironita Machado, essa questão do patrimônio e da necessidade de trabalhar com esse tema com mais vigor nesta cidade. Isso vai gerar lá em 2011 o projeto Momento Patrimônio, que inicialmente e por vários anos funcionou como um projeto basicamente televisivo e radiofônico, mas que tem toda uma série de atividades extras que resultou numa difusão maior desse tema em escolas e outros ambientes, né? Foram publicados livros, os vídeos ainda estão disponíveis na internet, foram feitas oficinas, e nesses anos de trabalho, um outro movimento que se articulou a esse foi uma revisão das políticas públicas voltadas à cultura aqui no município de Passo Fundo. Felizmente, eu fui acompanhando isso de dentro, porque lá por 2014 ou 15, não recordo bem agora, eu fui convidada para participar do Conselho Municipal de Cultura. E foi justamente um momento em que não só se discutia uma reformulação do Conselho, mas também a criação do Sistema Municipal de Cultura, que depois foi instituído, né? E nesse interim, a gente discutia bastante a questão do patrimônio, pelo momento patrimônio, por conhecer o inventário dos bens edificados que a equipe da arquitetura tinha feito, por discutir com colegas de várias áreas. E nesse interim também, por eu trabalhar com religião, me incomodava um pouco a ausência, até aquele momento, de algum registro mais efetivo das práticas religiosas locais como patrimônio material. Não que eu quisesse legitimar aquilo com uma lei de registro ou outra coisa, mas eu acho que nomear algo que já é importante. Em 2015, então, eu acabei reunindo um grupo de alunos e de colegas, inclusive da área da cultura, e propondo que a gente fizesse um levantamento inicial, bem esquemático, sobre o que seriam alguns bens patrimoniais e materiais do município, até para ter uma fonte de trabalho para escolas e para oficinas e para outras atividades que nós precisávamos. Então, a gente fez algumas reuniões de trabalho e ficou definido que a gente faria quase 20 verbetes, né? Só que para isso também eu pensei que uma metodologia interessante seria padronizar esses textos para a gente ter certa homogeneidade. E aí sim vem a metodologia que você me perguntou. Inicialmente, eu fui até a legislação sobre patrimônio imaterial no Brasil, que foi instituída em 2000 e que constituiu, bem em
coerência com a Constituição de 1988, a ideia de que os bens imateriais seriam registrados. Eu vou marcar muito esta palavra, porque bem material a gente tomba no sentido figurado para manter de pé. E bem imaterial você registra, tá? É um tipo diferente de salvaguarda. Bom, nessa legislação, então, se constituiu 4 livros de registro de patrimônio material, sendo eles o de saberes, que tem a ver com os conhecimentos, os modos de fazer, as celebrações, que inclui os rituais e festas que marcam o cotidiano, mas também festas voltadas a entretenimento e outras práticas sociais. Um terceiro, que é formas de expressão, e aí entram manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas, lúdicas e outras. E o livro dos lugares, que registra, então, mercados, feiras, santuários, praças e outros locais onde há uma vida pujante culturalmente nas sociedades. Só que como o Passo Fundo tem um adendo muito interessante na minha leitura, de algumas histórias que vão e vão e vão e voltam, eu acabei para esse mapeamento criando um quinto elemento, que foi o imaginário coletivo. Quer dizer, essas histórias narradas pela comunidade que, de certa forma, estão sempre circulando por aí e são referenciais para esse grupo. Então, a partir desses tipos de bem, eu fiz uma tabelinha, né, para tentar identificar qual é o tipo, mas pensando também que nenhum bem é puro, nenhum lugar deixa de ter uma celebração junto ou alguma atividade de saberes junto, eu criei a ideia de fazer uma área principal e uma área secundária. Até para trabalhar com essa ideia de que nada é tão simples quanto parece, né? Os bens imateriais, sobretudo, eles são bastante complexos. E quanto à descrição dos bens, então, discutindo com os colegas, os alunos que contribuíram e os demais colegas, a gente chegou a um esquema que apresentava o seguinte, para cada bem. Localização, distrito, bairro, enfim, tentar identificar isso. Uma breve descrição daquele bem. O tempo, se tem data inicial, se não tem, aproximada, enfim. Se existem outros bens relacionados, no caso de bens já tombados ou não, no caso de bens de natureza, de paisagem, de obra de arte, enfim, algum outro bem já valorizado que poderia ser articulado aí. Se é evento, a programação, um pouco da programação. Quem é o organizador ou os organizadores, no caso que é possível identificar isso. O tipo de participante, ou seja, dos agentes, dos produtores e dos consumidores desse bem cultural. Depois, algum elemento de iconografia, se a gente tinha algum vídeo disponível, a gente colocou o link lá no livrinho. E fontes e referências para quem quiser saber mais sobre cada um desses verbetes, ter uma ideia inicial de onde procurar, né? E foi isso que a gente fez. Pegou essa ficha, distribuímos em algumas reuniões e depois, por orientações diretas e indiretas, fomos constituindo para publicar em 2016, que era a ideia, né? Então, alguns verbetes ficaram, no fim das contas, comigo, embora eu quisesse que mais alunos tivessem se embrenhado nessa tarefa, mas cotidiano de estudantes, vocês sabem como é, né? Às vezes mora em outra cidade, não tem tempo da pesquisa, não é falta de vontade, mas enfim, ainda foi um trabalho muito interessante. Eu acho que a marca dele é esse esforço coletivo de tentar dar uma cara para esses bens imateriais que não tínhamos antes, né? Então, claro que os religiosos, em geral, eu fiz o verbete, mas os outros eu tentei distribuir da melhor forma possível entre os integrantes aí do grupo todo, que foram 13 no total. Então, é um esforço bem interessante. Era distribuído entre professores e alunos aí, trabalhando juntos? Basicamente alunos, Juliana. Basicamente entre alunos.
Quem eu chamei mais de fora foi um estudante do jornalismo que tinha trabalhado a Boca Maldita, então não teria por que chamar outra pessoa para fazer isso. Um colega das artes, que é ator e que estuda e pensa teatro para fazer o verbete dos festivais de teatro, e uma colega também no Conselho de Cultura, que é da dança, porque ela está na gestão, desde o início, na fundação da Associação Passo Fundentes de Dança, para fazer o verbete sobre a dança. Então, também tentei priorizar isso, né? Chamar os alunos para ter essa atividade prática de formação que lhes é tão importante. Sim, é uma oportunidade muito boa, né, Pro? Porque isso agrega muito também. Exato. De professores tem eu e a Ironita. A Ironita fez o prefácio e eu fiz a orientação, enfim, o trabalho com os colegas. Mas foi muito, muito legal o que a gente conseguiu constituir aquela época, né? Claro que é um mapeamento sempre parcial. Os bens imateriais, assim como os materiais, eles mudam de sentido a cada geração, a cada grupo, enfim. E tem muita coisa para agregar ainda, que fica o convite aí. Quem sabe a gente propõe, depois dessa live aí com os interessados, uma atualização desse material. Uma baita oportunidade. Como a gente sabe, Pro, tu também ficou bastante tempo na frente do setorial de patrimônio material e imaterial, né? Se tu pudesse explicar para nós como funciona essa parte do setorial também. Bueno. Eu falo demais, tá? Qualquer coisa tu me corta. Não, bem tranquilo. Então, lá por 2014, 2015, eu fui convidada para o Conselho de Cultura na vaga de outra colega da história que estava e teve a renovação. Desde que eu entrei, aquela gestão do conselho trabalhava com a ideia de pensar e fazer mesmo um sistema municipal de cultura, que era um requisito essencial e ainda o é, para você entrar no Sistema Nacional de Cultura e aí ter mais condições de conseguir verbas para todas as áreas culturais. Isso era uma premissa bastante interessante, e o interessante também é que o Sistema Nacional ele dá todo um aporte do que precisa, como precisa fazer e o que tem que estar constituído em cada município para fazer essa integração. Então foram meses e meses de trabalho, né? O Sistema Municipal de Cultura ele precisa um Conselho Municipal de Políticas Culturais, com uma característica diferente do que aquele que a gente participava, porque ele teria de ser paritário, ou seja, o mesmo número de representantes da sociedade civil quanto de órgãos da Prefeitura Municipal, e ele teria de ser deliberativo, que foi uma discussão bastante longa, porque é exigência do Sistema Nacional que o Conselho de Cultura possa mandar em algumas coisas. Só que, claro, gestão pública nem sempre quer obedecer aos conselhos, né? Até porque a realidade da gestão pública não é simplesmente acatar todas as decisões, mas tentar negociar e tudo mais. Conseguimos fazer isso, então o conselho foi criado. Ele foi instituído em 2016, né? A cada 2 anos tem uma reconfiguração do conselho, uma nova eleição. E esse conselho foi criado de forma deliberativa, volto a dizer, embora a nossa deliberação seja, sim, a gente quer que faça, mas quem faz não somos nós, né? No conselho foram criados, então, 10 setores de cultura, e dentro desses setores eu acabei participando diretamente da setorial de patrimônio material e imaterial, arquitetura e urbanismo, que é um nome gigantesco, mas agrega todo esse esforço de pensar o patrimônio da cidade, e desde então a gente tem uma premissa, como grupo, né, de que tenha um representante mais voltado para o patrimônio vindo da história e um da arquitetura, para pensar mais o patrimônio edificado. E tem funcionado interessantemente esse setor, aliás, é um dos mais ativos
que nós temos no Conselho desde 2016. E de lá, né, com os outros 9 setores, desculpa, e as 10 representações da gestão pública, fizemos discussões, resolvemos coisas, defendemos tombamentos, defendemos o uso da GARI para cultura também, né, antes da criação dessa nova estação aí. Defendemos várias questões vinculadas ao mundo da cultura que tem a ver com questões mais voltadas a algum segmento específico, artesanato, teatro, dança e outros, mas também outras questões que são para a cidade como um todo, que perpassam esse âmbito cultural. É um trabalho bastante interessante, é de voluntários, literalmente, né? E funciona com uma reunião mensal do Conselho, que é aberta a todos os interessados, embora na hora de votar, claro que é só os membros designados, né, por um documento público que tem esse direito ao voto. Mas é um local muito interessante para entender coisas da cidade. Então, em 2016, a gente criou o Conselho, 2018 teve renovação das gestões. Na segunda gestão, eu acabei ficando na mesa diretora como secretária. E depois, a gente trocou na setorial várias vezes as cabeças, embora o grupo continue bem ativo e ampliando regularmente, né? Hoje eu não estou como representante do setor, mas estou meio convidada para o Conselho de Turismo também e vou continuar no setorial. Isso sempre defendendo a cultura na cidade porque precisamos. Eu falo demais, eu já te disse. Né? E a história do Passo Fundo é muito bonita, né, Pro? Agora que a gente está fazendo essas curiosidades, quanto mais a gente pesquisa, mais história a gente acha e mais coisa. A história do Passo Fundo é enorme e é linda, é muito bonito. Essa oportunidade de trabalhar com isso deve ser muito interessante. Com certeza. E isso também vale para todos os que estão ouvindo essa live, porque ainda tem muito a pesquisar, né? Nós trabalhamos, vocês aí no museu, eu no Arquivo Histórico, no Instituto Histórico e outros locais de memória e de guarda de acervos, a gente está toda hora recebendo mais materiais e mais temas de pesquisa que precisam ser desenvolvidos. Estudar Passo Fundo, para mim, não é estudar a cidade simplesmente. Você está trabalhando com uma cidade que é referência regional, né? Aliás, por muito tempo foi a grande Passo Fundo. Então, parte da história dos municípios da região precisa passar por aqui, no passado e no presente. E tem também muito da história regional que a gente passa a entender melhor observando a história local. Com certeza. É muito bonita essa parte, é muito interessante. Eu queria que tu explicasse agora, Pro, como que funciona essa parte do tombamento do patrimônio imaterial, que tu falou que não é bem um tombamento, que diz, é um registro. Exatamente. Tá. Então, vamos lá. As discussões, como eu dizia lá no início, sobre patrimônio, elas foram tipologizando as formas de pensar o patrimônio e as formas de registro, inventário, mapeamento e outros mais, tá? No caso do bem material, eu vou fazer o contraponto porque eu acho que fica mais fácil para quem está ouvindo entender a lógica. O patrimônio material, por exemplo, um prédio, vamos pegar aí o dos museus de exemplo sempre, você tem o bem ali. Depois que ele é tombado, que é esse registro de salvaguarda, e o nome, por mais que aqui para nós seja meio esquisito, você tomba algo que não deve ser derrubado, né? É uma referência à Torre do Tombo em Portugal, por isso tem esse nome. Mas realmente dá para fazer algumas analogias nada legais com tombamento, e enfim. O bem material, então, você tomba, que é esse registro legal de proteção, de salvaguarda. E esse registro, como é um bem material que se quer durável, você tem o registro e está feito. Depois é a manutenção do prédio, né? No caso do bem imaterial,
ele está vinculado a saberes, a celebrações, a rituais que se transformam ao longo dos anos. Então, não dá para tornar este patrimônio algo fixo, e sim temos que considerar a sua dinâmica. Né? Eu vou dar um exemplo das romarias, que de certa forma eu tenho um pouquinho mais de domínio. A Romaria de São Miguel, que vai fazer 160 anos, ela não é a mesma Romaria que começou lá em 1871, por exemplo. Né? Ela vai agregando outros elementos, ela vai se transformando não só no roteiro, de onde é essa caminhada, mas no tipo de festa, o que se vende, quais as referências. A estátua original, de repente, não é mais utilizada. Enfim, tem um monte de transformações. E essas transformações, elas podem levar a uma perda de sentido para a comunidade que participa disso. Não foi o caso, ainda bem. Mas tem esse problema, né? E ultimamente tem outro problema quando se fala em patrimônio material religioso, que é a lógica de pensar o devoto, que está buscando uma experiência de transformação, de purificação, até de purgação, e o chamado turista religioso, que veio para percorrer aquele trecho como uma experiência de turismo mesmo, né? Então, são interesses bem dissonantes na mesma proposta. Como é que você vai dar conta disso se você faz um registro único e aquilo vai valer para sempre? Então, pensando nisso, é que as entidades internacionais, e o Brasil foi bastante pioneiro para discutir o patrimônio material e implantar, inclusive, a legislação, se criou o instrumento do registro. Esse registro é feito e depois de passar por toda uma série de conferências, de averiguação, sobretudo se a comunidade que faz esse procedimento, essa cultura, essa festa, esse saber, se ela se identifica de fato com aquilo e quer o registro, se encaminha ao IFAM, né, pensando num patrimônio nacional, e tem toda a defesa daquele processo até a eventual aprovação. Pois, muito bem. Depois de aprovado, terminou? Não. A cada 10 anos, um bem registrado tem a atualização de informações, contemplando justamente essa dinâmica. Por isso que tem que cuidar com o termo, né? Tombamento vem a ideia de fixo e registro é esta contemplação da dinamicidade. Em termos nacionais, o registro é pelo IFAM. No IFAM, nós temos pelo menos 3 requisitos que teriam que ser contemplados para se pensar em registrar um bem como bem imaterial, mas isso tudo começa antes de pensar nesses 3 elementos, com o ok da comunidade e com uma agência da comunidade de produtores, porque se eles não querem, não anda o processo, tá? Então, a primeira questão é, a comunidade quer, ela tem que estar consciente também dos riscos que isso gera, tornar um bem, um elemento de economia cultural é muito interessante, mas pode virar simplesmente um bem econômico. Então, tem toda uma série de implicações que essa comunidade tem de saber antes, né? E se apoia, então, tem mais os 3 elementos. Questão de transmissão geracional, ou seja, não pode ser um bem que criaram ontem e hoje já quer registrar, né? Transmissão geracional, dinamicidade, então contemplar essas transformações que o próprio bem tem. E o terceiro elemento, como eu tenho uma mente muito ruim, eu deixei os documentos todos meio abertos aqui no computador. E o aspecto coletivo. Né? Tem que ser alguma coisa que represente um grupo e não indivíduos isolados. Então, são 3 elementos que eu acho fáceis de compreender, mas o principal, volto a dizer, é a comunidade se sentir pertencente àquilo, entender o que é esse processo e depois pensar se quer ou não assumir isso. Não pode ser simplesmente o gestor público fazendo a indicação, né? Então, esse é o procedimento para o nacional.
Faz pouco que eu descobri, que era algo que me incomodava bastante. Passo Fundo ainda não tem o registro do patrimônio imaterial, está na nossa lista lá do Conselho de Cultura. Mas o Estado também não tinha. Né? O Estado não tinha. O Estado tem uma lei de 2011 que dispõe sobre o patrimônio cultural imaterial. Só que essa lei estava na gaveta porque ela não foi implementada. E somente agora, em 2019, é que foi criado o regulamento daquela lei. Então, hoje o IFAI, que é o Instituto do Patrimônio do Estado, ele está analisando 2 casos para ver se faz o registro. Esses 2 casos são um vinculado a um complexo de produção de erva e o outro é de produção do queijo serrano. Então, são dois bens que estão nesta avaliação do IFAI, como consta lá no site deles. Possivelmente vai seguir a mesma tramitação ou próxima do IFAM, né? Embora a legislação do Rio Grande do Sul tenha mais, como eu vou dizer, mais tipos descritos do que pode ser um bem imaterial. Por exemplo, folclore está escrito aqui, esporte, e as outras são as mesmas do nacional. Eu ia te pedir da Batalha do Pulador, que é um bem imaterial, né? A história da Batalha do Pois então. Eu imaginei que eles seriam registrados, sabe? Não tem registro. Passo Fundo não tem nenhum registro nacional, nenhum registro no Rio Grande do Sul. O que nós temos é um decreto que declarou a Jornada de Literatura como patrimônio do Estado. Todavia, esse decreto não aparece na lista do IFAI. Né? Então, é um ato do Executivo que, em 2005, declarou a Jornada Nacional como patrimônio do Rio Grande do Sul. E que levou, em 2006, a declaração, então, de Passo Fundo como capital nacional da literatura. Do que eu observo, Juliana, eu não vejo a Batalha do Pulador como um bem imaterial, né? Mas a encenação, aí sim, a encenação que foi iniciada, deixa eu até pegar minha cola aqui. A encenação acontece ainda, né, Pro? A encenação foi criada em 1988. E acontece, dá uma parada, volta. Isso sim, é uma tentativa de rememorar o que foi a batalha lá atrás. A batalha em si eu não vejo como um bem patrimonial, porque é mais vinculada à ideia de um fato histórico, né? De 1894, mas ela dá ensejo para essa celebração, que é a encenação. Aí sim, a encenação me parece interessante para, inclusive está no livro, né? Para pensar como bem imaterial. Mas uma opinião bem pessoal. Creio que Passo Fundo tem a oportunidade ímpar de patrimonializar como bem imaterial no Estado, né, a Romaria de São Miguel. Romaria de São Miguel, ela preenche todos os requisitos, ela tem uma durabilidade, uma dinâmica que é muito expressiva e que fará 160 anos ano que vem, ou é 170. Enfim, fará um aniversário redondo, digamos assim. Cadê o Diovan para me corrigir aí nos comentários? Preenche todos os requisitos e ela tem um apelo histórico, cultural, religioso, que para mim são primazes, assim, para se pensar que esse bem já está constituído, já tem representatividade e deve ser valorizado, né? 150. Obrigada, Diovan. A minha cola Diovan também funciona. Né? Inclusive, a gente está trabalhando esse ano para o Dia Nacional do Patrimônio, no início de agosto, com a divulgação do patrimônio imaterial com mais afinco, para o ano que vem focar nessa questão da romaria mesmo. Não só por ser momento de grande aniversário,
mas porque de fato é uma festa, é uma celebração, é um ritual que tem muito apelo social e coletivo e marca demais a constituição da identidade de um grupo expressivo da comunidade, né? Muito mais, inclusive, muito mais arraigado do que a Romaria de Aparecida, que traz uma multidão de pessoas, mas não é tão vinculada à própria historicidade e à cultura e identidade do Passo Fundense. Né? A Romaria de Aparecida é muito mais ampliada, né? O apelo é mais nacional até. Mas é bastante conhecida em toda a região, né? Exatamente. É bem interessante essa parte. Então, eu estava lendo, eu vi o teu livro e eu vi todos aqueles bens imateriais, eu estava me perguntando qual seria registrado ou tombado. Eu estava achando que era tombado que falava também. Sim. Agora eu fiquei surpresa que não tem nenhum. Pois é. Pois é. Eu acabei de abrir, inclusive, a lista de patrimônios do Estado e fui reto procurar a jornada, né? Em Passo Fundo, não estava lá. Então, tem esses meandros, mas esses sumiços de registros não são anormais. A gente tem que lembrar que quando se fala de patrimônio, se fala de memória, se fala de identidade, se fala de poder. Então, há bens que são tombados, depois destombados. Há bens que o executivo declara como tombado e depois o decreto some. E um caso desse é a Boca Maldita, né? O monumento da Boca Maldita, que desde a criação, lá nos anos 80, foi declarado tombado. Só que ninguém acha este registro na prefeitura hoje. Né? Eu tenho uma cópia do decreto da época, que foi assinado pelo prefeito, mas quando criado o setor de patrimônio na prefeitura, talvez por triagem, né? Talvez por não interesse, essa tribuna da livre expressão simplesmente deixou de constar, né? E isso é interessante também para a gente analisar, porque que silêncios são esses? Né? O Giovanni falou semana passada sobre a questão do Visconde. Né? O Clube Visconde hoje pode ser considerado um patrimônio, um bem imaterial para parte da comunidade de Passo Fundo. Material é difícil porque o prédio literalmente foi abandonado. A própria sorte está tombando no mau sentido, né? Verdade. Então tem essas questões de poder aí implicados, de que memória a gente quer lembrar, que não dá para esquecer quando se fala em patrimônio. Né? Declarar um bem registrado, tombado ou inventariado é dizer que aquilo tem um significado, sim, mas tem significado para quem? Então tem muito aí para a gente pensar. E é muito interessante, né? A gente pensar aí. Com É isso. certeza. Não sei se alguma pessoa que está assistindo tem alguma dúvida também, queira perguntar para ti. Acho que as perguntas que a gente separou eram basicamente isso. Respondeu todas. Talvez, Juliana, eu possa passar a lista dos bens que estão no livrinho para o pessoal que não conhece ainda. O que você acha? É uma ótima ideia, tem muita coisa. São 26 os que a gente registrou. Volto a dizer, alguns são imaginário coletivo e tem muito ainda a acrescentar, né? A gente colocou a Avenida Brasil, a Batalha do Pulador, a encenação, benzedeiras, curandeiras e rezadeiras como um saber tradicional que tem de ser mais valorizado também, a Boca Maldita, tanto a sociedade quanto o monumento desse grupo que defendia a livre expressão, a cantata natalina, o carnaval, o Cassino da Maroca, crenças afro-brasileiras, Feira do Livro, Festival da Canção, festivais de dança e festivais de teatro, Festival Internacional do Folclore, Jornada Nacional de Literatura, Lenda e Chafariz da Mãe Preta, a Marcha para Jesus, a Crença na Maria Elizabeth de Oliveira, o Parque da Gare, a Procissão de São Cristóvão, a República dos Coqueiros,
a Revolta dos Motoqueiros, o Rodeio Internacional de Passo Fundo, a Romaria Arquidiocesana de Nossa Senhora Aparecida, a Romaria e Festa em honra a São Miguel Arcanjo, Teixeirinha e o Tradicionalismo. Aqui tem um comentário de uma pessoa que chegou agora que disse que a gente comentou da Mãe Preta. A gente comentou antes no início, acabou perdendo. Mãe Preta tem alguns vídeos na internet, eu me recordo de 2 que estão no YouTube, que foram descrições da professora Maria de Lourdes Isaías sobre essa lenda, e que são bastante interessantes, mas sempre tem mais a aprender, né? Por exemplo, focar um pouco mais na tradição anterior indígena, ou também essa readaptação mais oficial, digamos assim, que está na placa e que remete ao cristianismo, né? Então, são questões de poder. Qual lenda você quer ver mais? Qual versão da lenda? E o primeiro chafariz também, ele não tá mais, né, pro aquele ali é um novo. O Sim, chafariz já foi original, alterado bastante ali. A alteração mais recente, ela tem a ver com melhoria da infraestrutura da rua aqui, mas ela passou por várias reformas. O livro e dissertação do Diego Bassim trabalha toda essa questão do imaginário da Mãe Preta, as lendas e toda a conformação dessa imbricação, digamos assim, com a própria história da Praça da Mãe, que, volto a dizer, são próximas e acabam sendo, na memória coletiva, se imbricando mesmo. verdade. Aqui tem uma pergunta. Então, eu estou conseguindo ler aqui. Anderson, muito do problema com essas questões é que não se trabalha a noção de patrimônio, né, na formação das pessoas, e às vezes elas acham que é simplesmente uma história do seu grupo. Então, creio que a identificação pessoal que muitos têm deveria ser potencializada com essa noção de patrimônio, né? Que tem de ser melhor reforçada. Aliás, isso é um preceito da nossa Constituição de 1988, que é enfática, dizendo que nós temos que ter o direito a acesso à cultura, aos bens, inclusive de acervo que dão suporte a essa cultura, e que temos o direito de uma cidadania cultural cada vez mais ampla e mais valorativa. Mas como ter esse direito se a gente nem sabe do que está falando? Então, a parte da educação patrimonial ainda deixa muito a desejar, e é uma educação que tem que começar o mais cedo possível, penso eu, mas continuar até o fim da vida, porque os homens esquecem, né? A humanidade esquece. Nós temos um problema sério de esquecer coisas que não são recorrentemente lembradas para a gente. É verdade. A gente esquece as coisas muito rápido. Será que alguém tem mais alguma pergunta? É isso, Pro? Eu quero aproveitar e agradecer ao público que está aí ouvindo. Eu vi que tem alguns autores do livro aí também. Então, a minha fala tem muito desse trabalho que nós juntos fizemos. Muito obrigada pela participação. E volto a dizer, né? Quem sabe a gente pense aí numa revisão desse livreto e ampliação, porque creio que ainda falta um mapeamento lá com as comunidades dos bairros para ver o que é significativo para eles. De certa forma, o meu olhar de quem não é de Passo Fundo estava muito vinculado ao que é mais visível, né? Mas tem os bens dos bairros que me parecem muito, muito interessantes para a gente trabalhar. Qualquer interessado entre em contato. É muito interessante. Eu queria te agradecer de novo, Pro, por ter aceitado. Foi muito boa essa live, a gente aprendeu bastante. Eu aprendi muito contigo agora. Eu imaginava uma coisa completamente diferente. Eu acredito que todo mundo aprendeu bastante também. Teve bastante gente que acompanhou. Muito obrigada.
Obrigada também e sigam com a proposta que está muito legal. Então é isso. Boa semana, pessoal. Boa noite, obrigada.